Então, vamos começar a nossa bolsa-pipa. Essa vai ser a aba. Um lado eu dublei com o TNT e o nylon espumado, e o outro lado somente com TNT. Aqui eu tenho essa tira, de mais ou menos 50 centímetros, que eu cortei enviesada. Ela tem 4 centímetros de largura com 50 de comprimento. Esse vivo você pode fazer com o que você quiser, ou com o vivo que você tem, que você pode encapar. Nesse caso aqui, eu encapei um cordão que eu tinha em casa. Eu não lembro mais ou menos quanto tem esse cordão, não. Mas ele não é grosso, nem é tão fininho assim. E aí, eu vou encapar ele aqui nesse viés que eu cortei. Cortei um viés com 4 centímetros, com 50. E tô encapando ele aqui. Pronto, já transformei ele em vivo. Agora eu vou costurar na parte que tá a dublagem normal. Aqui a gente vai deixar, pode, do jeito que eu tô fazendo, e também, se você for colocar um vivo normal, aquele vivo de plástico, que aí você vai encapar com tecido também. Aí você vai deixar mais ou menos 2 centímetros. Aqui eu vou marcar para não ficar fora do lugar, né? Ele ficar certinho. Então, eu vou começar a costurar a partir desses 2 centímetros. Mas a pontinha do vivo, aqui no caso, a pontinha do meu cordão, é que vai ficar nesses 2 centímetros. Esses dois que sobram, só é o viés vazio. A mesma coisa você vai fazer se for com o seu vivo. Esses 2 centímetros para cima é o viés vazio. Então, a parte do cordão que eu coloquei, ou a parte do seu viés, a partir desses 2 centímetros. Aí, se você olhar direitinho, o viés tá na peça toda. O vivo tá na peça toda. Mas a parte grossa, ele vai ficar a partir desses 2 centímetros que eu separei. Porque senão, na hora que você for costurar essa aba na parte da bolsa, vai ficar muito grosso. E o caimento também não vai ficar legal. Então, a parte mais durinha, que eu digo assim, do vivo, você vai colocar a partir desses 2 centímetros que eu fiz a marcação. Pronto. Aí eu costurei. E eu vou agora unir essas duas partes. Lembra que essa parte aqui só tem o TNT. Mas antes de costurar, eu já vou colocar o botão de imã. Nesse modelo eu não coloquei aquele pedacinho de TNT ou de montana que às vezes eu coloco. Mas aqui eu já vou colocar o imã, porque eu não quero que esse imã apareça. Eu uso sempre aquele imã de rebite duplo, que eu acho mais prático. Mas esse daqui você pode usar também o rebite comum, ou o imã comum, né? Que tem aquele que ele abre. Então, aqui eu marquei 4 centímetros de baixo para cima, na parte que corresponde, né? A parte de dentro. E já vou colocar esse imã aqui. Aí, para dar uma reforçada, vou colocar um pedacinho de TNT. Aqui o TNT. E você lembra que você pode fazer com aquele botão de imã comum, né? Que vai, fura, corta. Eu acho mais prático esse de rebite duplo, mas nem todo mundo encontra esse, né? Então, eu vou colocar ele logo. De baixo para cima, eu medi 4 centímetros. Então, tá uma altura boa pra gente colocar o imã.
Agora vou colocar esse reforço. Pra ele ficar bem presinho. Essa é a parte de dentro. Vai ficar a parte de dentro da bolsa. Deixa eu ir prender aqui e volto. Pronto. Preso. Agora sim, a gente vai unir as duas partes. Né? A gente vai agora colocar frente com frente. Ajeitar ele aqui todinho. Eu vou prender com um clipe. Deixa eu pegar mais clipes aqui, pronto. A gente vai prender aqui, arrumar todo direitinho ao redor. Prender com um clipe ao redor dele todo. E para prender essas duas partes, eu vou usar aquele aquele calcador de zíper, aquele fininho, aqueles abaixo. Se você tiver, você vai colocar o vivo, encapar o vivo normal, aí você vai usar o calcador, o pé calcador de zíper. Como eu coloquei o cordão, não tem um pé calcador para esse cordão. Então, eu uso o calcador de zíper, aquele fininho, que ele fica bem rentezinho. E aí, eu vou passar uma costura Aqui eu fiz a costura pelo lado da manta. Tá? Aquele lado que eu já tinha, que eu prendi o vivo, porque aí eu vou usar a costura como base. Aquela costura que eu já tinha feito antes, quando eu prendi o vivo na peça. E a gente vai devagarzinho. Pra não correr. E prende esse vivo, essas duas partes. Pronto. Bater o finalzinho, dar o retrocesso. Agora a gente vai dar uns piques aqui, nessa quina aqui, arredondada. Que todo lugar que tem costura assim arredondada, é necessário fazer uns piquezinhos para quando a gente virar, a costura ficar certinho, ficar bem marcada. Pronto, agora a gente vai desvirar essa aba. Desfilar tudo direitinho. E não precisa mais rebater costura. Aqui a gente só vai vincar direitinho essa parte que tá onde tá o vivo. Abrir, puxar ele direitinho aqui, ó. E ajeitando. Ajeitando ele aqui. Aqui uma parte ficou. Eu prendi mais do que a outra. Eu vou diminuir mais um pouquinho aqui. Pra ficar tudo igualzinho. Eu deixei sobrando muito viés. O viés ficou muito pra dentro. Pronto.
Vamos virar de novo. Pronto, agora vamos bem cá aqui, desamassar ele direitinho. Vem cá, passar a unha. Se você tiver vingador, é a hora de usar. Eu uso a unha mesmo. Vamos ajeitando. Aí, com essa costura aqui, não é necessário. Pronto, a nossa aba já tá quase pronta. Agora a gente vai passar uma costurinha aqui pra fechar essa aba. Deixa eu trocar meu pé aqui. Pronto, vamos fechar essa aba. E tá prontinha. Cortar essas rebarbas aqui. Aqui, essas sobras de viés. Vamos cortar. Prontinha. Aba pronta. Agora a gente vai para outra parte da bolsa. Reserva. Bora lá. Agora vamos para o corpo da bolsa, que também tá dublado no TNT 150 e no nalho espumado. Então, já colei as partes, já fiz a costurinha de segurança. Aqui a gente vai achar o meio de um lado e do outro. Eu coloquei a etiqueta na outra parte, que é a parte do fundo. Aqui à frente. Já sei esse meio. Vou achar o meio também no fole. Essa parte do fole. E agora a gente vai costurar. Eu vou começar a partir do meio. Porque esse fole, ele não é irregular, não é um quadrado. Aí ele vai afunilando. Então, eu vou começar pelo meio. E aqui a costurinha de um pé de máquina. Do retrocesso final. E agora eu vou pro outro lado. Viro a peça. E vou continuar a costura do lado de cá. Pronto. Fechei um lado. E agora a outra parte. Nessa parte do fundo, eu já vou colar aquela aba. É a aba da bolsa. Vou achar o meio dela aqui. E já vou prender ela aqui nesse fundo. E aqui. Direito com direito. Acho o meio, né? No pique. Prender ele aqui para não correr o risco, né, de sair do lugar. E a gente vai prender com a costurinha aqui de segurança. Pronto. Já prendi aqui. Essa aba. E agora eu vou costurar. Ajeitar ele aqui no fundo e costurar o outro lado. A parte de trás da bolsa, costurar o fole. Né? O mesmo processo da outra parte. Encontro o meio, costuro de um lado. A gente vai ajeitando aqui.
É o processo do outro. Costuro de um lado e agora costuro do outro. Pronto. Já fechamos a bolsa. Agora vamos desvirar ela aqui. Desvirando, ajeitando a costura, já vincando para ela já tomar forma. Agora fica ajeitadinha, toda vincadinha. Agora a gente vai achar aqui o meio da frente, que é para colocar nosso botão já. Já fechar nosso botão aqui. Então aqui, para achar esse meio, eu vou marcar aqui. Eu vou marcar com... Na verdade, ele dá 5 centímetros. Mas eu vou marcar aqui com a régua. Que é o mais certinho. Aqui com a régua tá 5 centímetros. Você encontra o meio e marca aqui. Pronto. 5 centímetros de cima para baixo. E aí a gente vai botar logo o botão aqui. Antes de colocar o forro. Vou aqui colocar. Esse é o botão, né, com repetir duplo. Mas você pode colocar o outro botão também. Aqui nessa parte, se você não quiser colocar aquele detalhe montana, você já costura a sua alça com a minha argola aqui, nesse cantinho. Mas eu vou usar esse recorte de montana, então eu vou fazer isso depois. Mas se você quiser colocar sua alça com a alça chique ou com o tecido, com o mesmo tecido da bolsa. Agora vamos à última parte da bolsa, que é o forro. Aqui eu já tenho as partes cortadinhas, né? O zíper, mais ou menos uns 30 centímetros de zíper já dá. Eu vou destacar. Nesse pedacinho aqui de tecido, eu vou dobrar o meio. Dobrar o meio esse tecido e vou passar uma costurinha aqui. Fechando essas duas laterais. Isso eu vou fazer com as duas partes. Dobra ao meio pelo avesso, né? Direito com direito. E aqui eu vou passar uma costurinha com o pé de máquina nessas duas laterais. A outra parte também. Vamos fazer com a mesma coisa com o outro. Agora a gente vai desvirar. Essas duas partes aqui. Desvira. Como esse tecido tem um pouco de sintético, ele fica ruim de vincar, mas se for tecido de algodão, ele vinca perfeitamente. Bem mais fácil. Pronto, vem aqui os dois. E agora a gente vai colocar o zíper.
dessa forma aqui como vocês estão. Ele já começar a costurar essa parte de baixo. Para que eu mostre pra vocês direitinho como é que ele fica. A gente vai usar aquela marcação que tem no zíper mesmo. Quase todo zíper tem uma marcaçãozinha para costurar no lugar que deixa os dentinhos livres. Mas eu pé de máquina mesmo, não preciso usar o calcador de zíper não. E aí eu costurei, comecei lá da ponta, virei o zíper e fui até o final. Pronto. Então ele vai ficar assim, desse jeitinho. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado, só que agora eu vou começar do lado contrário. Lá eu comecei pela pontinha, aqui eu já vou deixar esse espaço livre. Eu vou começar do outro lado. E aqui eu vou dobrar a pontinha. No outro foi o começo e aqui vai ser no final. Porque na hora que eu costuro, e aí eles vão ficar lado a lado. Pronto. E eu vou pegar agora o forro. Vou marcar o meio desse forro, fazer um pique. Vou marcar o meio dessa parte aqui também. E aqui nessa parte eu vou fazer isso pelas costuras. Vou unir costura com costura e vou achar o meio. Vamos fazer um piquezinho. Mesma coisa do outro lado. E agora a gente vai unir essa parte logo aqui no forro. E aqui não vai ser direito com direito, vai ser o direito do tecido com o avesso dessa parte do zíper. Então, os dentinhos vão ficar para cima. As partes de direito com direito vão ficar para cima. Aí. Não é direito com direito, é direito com avesso. Então, as duas partes vão ficar os direitos aparecendo. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui para prender essa parte do zíper, essa abinha do zíper ao forro. Pronto, agora eu vou pegar essa parte do zíper, da parte de cima do forro, agora sim, que é direito com direito. Se você perceber, essa parte, ela tem um lado maior que o outro, né? Então, eu vou unir a parte maior com a parte com a ponta do forro. Porque é meio diagonal. Esse forro, então, aí a parte mais larga é que eu vou unir. A parte mais estreita vai ficar solta, que vai ser a borda da bolsa. Pronto, aí eu costuro tudo. Cuidado para não pegar a ponta do zíper, que ficou lá. Eu vou agora rebater essa costura. Dobro, vou vincar com a costura pra cima. Essa costura vai ficar pra cima, a parte de trás. Pronto, vou vincar aqui.
Eu vou rebater essa costura. Pronto. Vou reservar. Aí como ficou. E vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Achar o meio. O meio do forro. Aquele outro meio que a gente já achou. Eu vou unir os dois aqui. Pego um pique. E já vou fazer uma costurinha de segurança aqui. Pronto. Vamos unir agora essas duas partes, direito com direito. Mesmo jeito que eu fiz a outra parte. Se você quiser colocar um bolso embutido, um bolsinho de cartão, bolsa de telinha, o momento é esse. Eu não vou colocar nada. Agora vamos dobrar para rebater essa costura. Vincar aqui com a costura para cima. Com a rebaba para cima. Eu bater essa costura. Pronto. Agora a gente vai unir as duas partes do forro. Aí aqui é a hora, se você quiser botar seu porta-cartão, um bolsinho embutido. Agora a gente vai pegar, unir frente com frente do forro. Cuidado para não costurar a pontinha do zíper. A gente vai alinhar essa lateral. E bater uma costurinha aqui, um pezinho de máquina. Aqui, retrocessa nesse finalzinho. Aqui eu já vou virar e já vou fechar esse fundo. Só que esse fundo você não vai fechar tudo. Você vai costurar até uns 2 centímetros mais ou menos e parar. Não vai levar a costura até o final. Aí a gente vai puxar. Vai recomeçar na outra ponta. Aqui agora costura mais 2 centímetros. Dá um retrocesso. E volta fechando a lateral, porque esse fundo vai ficar aberto, que é por onde a gente vai desvirar nossa bolsa. Aí, o fundo aberto. Agora
Agora vamos fechar nossa caixinha de leite. Fecho o outro lado, os dois lados da caixinha de leite. E o fundo vai ficar aberto. Pronto. Tá pronto o nosso bolso. Aí, o fundo aberto. Caixinha de leite pronta. Tudo no lugar. Agora a gente vai pegar a nossa bolsa. Ela aberta. Lembre da direção do zíper. Aí essa frente do zíper vai ficar. Essa parte que tem a ponta do zíper vai ficar para o lado da frente da bolsa. Lugar que tem o imã. Vamos encaixar aqui direitinho. Normalmente eu faço isso pelo lado do forro. Mas como essa bolsa é pequena e a boca fica pequenininha, eu vou costurar pelo lado de dentro, pelo lado da bolsa mesmo. Mas aqui eu vou alinhar. Deixa eu cortar um excessozinho que ficou aqui. Vou alinhar essa bolsa toda aqui. Aí você vai alinhar a costura do forro com o meio daquela lateral, da lateral da bolsa. A lateral, né? A parte do meio. Ajeita ela toda aqui. Caso fique sobrando, o seu forro ficar folgado, é só você tirar, você pegar e costurar mais um pouquinho. Que foi o que aconteceu com a minha aqui. Ficou folgadinha. E aí eu vou dar mais uma apertadinha ela aqui. Pra ela ficar certinha. Pronto. Apertei um pouquinho do outro lado também. Agora ela ficou certinha. Pronto. Deixa eu alinhar ela pelo meio que fica mais fácil. Fazer um piquezinho aqui pra alinhar esse forro. Pronto. Deixa eu colocar de novo. Assim, alinha ela toda. Os meios aqui agora. E agora a gente vai passar a costurinha. Aqui pela parte interna. Aqui, pela parte de dentro. Um pezinho de máquina mesmo.
Prendendo aqui mais um pouquinho. Pronto, agora vamos lá costurar. Pé de máquina. Um jeitinho, tirando os clipes. Porque como ela não é, ela é pequena, essa boca fica um pouco apertada pra costurar. Mas dá tudo certo. Pronto. Aí costurei ao redor toda. E agora a gente vai desvirar pelo fundo, por aquela abertura que a gente deixou no fundo do forro. Desvirando. Deixa eu costurar mais uma pontinha aqui que ficou pra fora. Pronto. Agora vamos desvirar. Desvirando e vincando. Pra deixar bem batidinha essa costura. A gente vai jogar esse forro tudo lá pra dentro. Vincar direitinho essa borda. Costumo apertar com alicate essas costuras para ficar mais fácil de passar na máquina. Aí eu dou uma amassadinha na costura. Cuidado que é para não ferir o tecido, né? Que aqui a gente vai passar uma costurinha para rebater essa costura aqui. Coloca tudo para dentro. Apertando aqui essa costurinha para ela ficar bem batidinha. E agora a gente vai bater uma costura. Pela parte de fora. Com cuidado, porque fica apertadinha, né? Como eu falei. E a gente vai devagarzinho, ó. Vou acelerar o vídeo, claro. Você vai fazer essa costura devagar. Aí você usa o pé maior, né? O ponto maior para ficar uma costura bonita. Eu uso a número 5. Pronto, tudo costurado. Não se preocupe que esse desamasso sai depois. E agora a gente vai costurar esse forro, esse fundo. Pra não esquecer. Dá uma dobrinha, meio centímetro desse fundo. Que aí já acompanha aquela outra costura que a gente fez antes. Dobra de um lado, a pontinha, dobra do outro, alinha e fecha esse fundo. Pronto. Tá quase pronta a nossa bolsinha. Ajeita o forro lá dentro. Vinca as costurinhas. Agora a gente vai colocar o cursor. A gente vai alinhar aqui
essa parte do zíper. Alinhei direitinho. Que sobrou uma pontinha só. Eu cortei, agora eu vou colocar meu cursor. Pronto. Bolsa fechada. Brincadinha. E agora a gente vai fazer o terminal do zíper. Pega um pedacinho de montana, aí você faz como você costuma fazer mesmo, né? Aqui eu vou fazer com a montana. Passei um pouquinho de cola, um pedacinho, de mais ou menos 3x3. Espero secar um pouquinho. Eu venho aqui, vou cortar um pouquinho desse zíper, eu acho que tá grande. Ou não, tá não. Tá assim. Pronto, cortei o excesso. Vou dar uma seladinha aqui, pra ele não desfiar. Vou colocar minha montana, dobro ele no meio. Alinho ele aqui. Fecho. Aí a cola já vai fazer metade do trabalho. E costuro os 3 lados. Pronto. E tá feito o meu terminal de zíper. Cortei o excesso da montana, que ficou nas laterais. Queimo as pontinhas, eu uso a linha de nylon. E tá pronto o terminal. E aí a bolsa tá praticamente pronta. Agora eu vou colocar a montana com a argola. Toda alinhadinha. Fechadinha. Agora é colocar a meia argola com a lapelazinha que eu fiz na montana. Posiciono ele aqui no meio dessa lateral. Prendo com um rebite só. Passei a alça, essa alça não tem mosquetão. Só tem o regulador. E pronto. Bolsa fechada com zíper. Alça no lugar. E tá pronta a nossa bolsa. Se você quiser colocar com mosquetão, é gosto de cada um. Eu não achei necessário. E tá pronta a nossa bolsa pipa. E aí, me diz aí nos comentários se você gostou. Curta, compartilhe. E se fizer, marca o Ateliê Silvia Cardial. Tá bom? Beijinhos e boas costuras.